Uma abençoada tarde para você. Seja bem-vindo ao nosso podcast das missões da nossa Assembleia de Deus. Hoje é quinta-feira, esse dia maravilhoso e abençoado que o nosso Deus preparou para cada um de nós. Obrigada a você nos assistindo em todo o Brasil, em cadeia com a 91.9 Boas Novas FM. Ao meu lado, meu amigo dividindo essa mesa com a gente, Pastor Narciso Corpes, mais uma vez juntos, e seja muito bem-vindo. Muito obrigado, França Macedo. Boa tarde, na paz do Senhor Jesus, para você que está nos assistindo em casa pela TV Boas Novas, canal 4.1, para você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, ao vivo, e também pela Rádio FM 91.9, a nossa Boas Novas. As nossas convidadas já chegaram e nós vamos falar hoje aqui no podcast das missões sobre o Setembro Amarelo, mas também sobre o Congresso da Missão com Psicólogos e Terapeutas. E você vai ficar sabendo da importância que há nesta missão, o seu trabalho, as suas ações dentro da Assembleia de Deus, o quanto a sua igreja se preocupa, não apenas com o celestial, com o espiritual, mas com o físico, com a saúde física e mental também. Tudo isso faz parte do trabalho das missões da Assembleia de Deus e este podcast trata exatamente disso, de todas as ações que a sua igreja desenvolve aqui em Belém do Pará. Mas para apresentar aqui as nossas convidadas, eu deixo à vontade a nossa querida França Macedo. Com certeza, Narciso, duas mulheres maravilhosas que ajudam milhares de pessoas, fazem parte dessa missão tão importante da nossa igreja e aproveitando que estamos no mês de Setembro Amarelo, mês de conscientização contra o suicídio. Você que está nos acompanhando hoje aqui nesse programa, você também vai ser ajudado. Você que ajuda vai ser orientado. E a nossa querida pastora Rita Oliveira, coordenadora da Missão com Psicólogos e Terapeuta. Boa tarde, como sempre, linda, abençoada, com esse sorriso lindo. Seja bem-vinda, minha querida. Boa tarde. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho do trabalho da Missão com Psicólogos e Terapeutas, né, que é uma missão que Deus colocou nas nossas mãos para estar servindo, né, servindo o reino, atendendo tanto pessoas que seguem a Cristo, como pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Muito bem. Daqui a pouquinho ela já volta. Pastora Príscila, quando eu olho aquelas essências ali, eu já começo a ficar... Aliás, já deu para sentir a essência. Já começa, né? Ela que faz tantas obras maravilosas, cuida do corpo, da alma, do espírito. E assim, uma serva de Deus que hoje também está aqui com a gente e vai nos ajudar muito nesse programa tão especial. Pastora, seja bem-vinda. Que bênção, uma alegria estar aqui com vocês, contribuindo. Eu digo que eu sou um bálsamo, né? No meio da ação pesada que os psicólogos fazem. Verdade. Escuta e ouvir o próximo. E aí eu entro como bálsamo, com toque, com uma massagem, com os aromas, aromaterapia, que é uma prática integrativa reconhecida pelo SUS, e graças a Deus que essa conquista, através do projeto de lei das práticas integrativas, muitos prefeitos, muitas prefeituras têm aí colocado dentro dos postos de saúde. Imagina você chegar num momento de estresse terrível, numa UPA, e ter lá um consultório terapêutico. Isso é um sonho, né? E é uma conquista que Deus ele proporcionou dentro da nossa área e que o Senhor possa abrir esse caminho e cada vez mais as pessoas possam ter essa consciência de que o cansaço não é pecado. Amém. Se vocês me permitem, eu vou começar aqui com um assunto que é dúvida na cabeça de muito crente. Por quê? Porque quando se trata de problema emocional e depois, num outro estágio, problema mental, há pessoas que têm dificuldade de compreender e a linha tênue entre uma coisa e outra, e principalmente o espiritual para o físico. Então, às vezes a pessoa tem um problema de ordem psicológica, de ordem emocional, e, no entanto, ela é encarada, eu não diria pela igreja, mas por algumas pessoas da igreja, como sendo uma pessoa que tem algum tipo de problema espiritual, de influência espiritual, de opressão, etc. E aí, fiquem à vontade para responder quem se achar. Acho que as duas, né, Ira? Isso.
para responder qual é o ponto de diferença que nós podemos identificar entre uma situação e outra. Então, é muito pertinente essa pergunta, né? E essa missão, ela está aqui justamente para desmistificar isso, para levar o conhecimento científico para a liderança, para as igrejas, né? Que a gente visita, que a gente leva esse serviço. Então, assim, quando uma pessoa já apresenta algum sinal, que a gente vai falar muito sobre sinais de alerta, quando ela apresenta uma dor emocional, uma dor psíquica, né? Ela está sofrendo, está 5 dias sem dormir, já está vendo vultos, já está vendo coisas que só ela vê, né? A ciência chama isso de alucinação. Ela se diz, né, que é um delírio místico, ela diz que ela é um anjo, né, diz que ela foi escolhida para salvar a humanidade e tudo mais, isso já se trata de um delírio. E quando ela parte para a tentativa de suicídio, de fato, né, porque ela já pensou, porque ela já planejou, porque ela já arquitetou isso. Então, dentro da ciência, está dentro do campo da saúde mental, da psiquiatria, né? Ela precisa buscar profissionais como psicólogos, psicanalistas e até psiquiatra para avaliar se é o caso dela tomar alguma medicação, porque, afinal de contas, ela não dorme há 5 dias, né? Então, se ela não dorme, isso vai influenciar ela no trabalho, se ela estuda, né? Vai ter um baixo rendimento. Então, ela está vendo coisas por onde ela passa. São sinais, assim, que eu coloquei aqui, que a gente vê na maioria dos casos, né? Tem também crises de ansiedade, de pânico, de depressão, onde a pessoa se isola, fica num quarto escuro, não quer falar com ninguém, né? Passa dias sem tomar banho, sem se alimentar. Então, assim, como eu costumo falar, né? Que eu sou docente também dessa disciplina. Quando existe a dor psíquica e existe um prejuízo para essa pessoa, né, já é hora dela buscar um atendimento, né? Já tem algo patológico aí, tá? E espiritualmente falando, eu sempre falo, o psiquiatra ele vai ver a parte científica da ciência. E o pastor, ele vê essa parte espiritual, né? Então, como diferenciar? Nós, cristãos, acreditamos sim que uma pessoa ela pode, em algum momento, estar oprimida, né? Que tem as fases da opressão, da possessão lá na frente. Mas a gente precisa descartar essa outra parte, né, emocional, mental, com os profissionais da área da saúde. E jamais um pastor pode dizer assim, jogue esse remédio controlado fora, né? Porque nós já recebemos pacientes assim no hospital, onde estava registrado no prontuário, né, que a pessoa surtou porque o pastor mandou jogar o remédio fora. Né? Eu já tive experiência de estar dentro de um hospital público aqui em Belém, chegar lá, ver vários irmãos nossos ali. E aí eu perguntei, Senhor, por que está cheio de irmãos nossos aqui? E o Senhor falou comigo, o meu povo peca porque lhes falta o conhecimento. E a missão está aqui para trazer esse conhecimento científico para dentro das igrejas, né? Para que isso não venha acontecer, para que eles venham se atentar, para que eles venham cuidar da sua saúde mental. Pois é, um tema muito forte em França, porque quando se fala de suicídio, se fala de algo que só não pode ser associado ao crime da própria pessoa, uma tipificação penal, porque a própria vítima, ela pôs fim à sua a vida, ele é o autor e ele é vítima. Mas do ponto de vista bíblico, é um pecado extremo, né? Porque só o Senhor, que é o dono da vida, teria direito, né, a tirar e dar a vida. Mas nada disso acontece por acaso. Quando há um caso de suicídio, há uma série de coisas a se investigar. Até que se chega a essa conclusão que a pessoa tramou, como disse aqui a nossa querida irmã Rita. Né? Em suicídio, olha só. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgados em 2025, mostram que o Brasil foram registrados 16.446 suicídios em 2024, número que se mostrou praticamente estável em relação ao ano anterior, que foi 16.463. E o mês de setembro é marcado por discussões a respeito dos cuidados
com a saúde mental. Não é só no mês de setembro, mas é durante todo o ano. Perfeito. E a missão com terapeutas da nossa igreja, eles trabalham de janeiro a dezembro, todo dia, toda hora, em todo momento. E esse é um momento de conscientização, elas estão nos ajudando. Eu tenho uma pessoa aqui que está participando com a gente, que, por sinal, hoje mesmo, hoje, nessa quinta-feira, tentou tirar a própria vida. Que isso. Pastora Priscila. Eu vou deixar aqui 1 Reis 19, colocando aqui o gancho do Narciso e aqui com a Franci. 1 Reis, capítulo 19, fala que Elias, um grande homem ungido de Deus, ele, naquele momento em que ele foi usado por Deus, os 450 profetas de Baal, que veem aquelas pessoas à morte, ele recebe uma ameaça de Jezabel, que ao amanhecer, ela faria com ele aquilo que ele fez com os profetas dela. O que ele faz? Ele foge para o deserto. Então, enfado, cansaço, não é pecado. Eu não estou falando de pecado. Eu preciso, eu estou toda arrepiada, dizer para essa pessoa que você colocar para as pessoas que você está cansado, que você precisa de um tempo, até mesmo do seu trabalho, se afastar, conseguir aí um benefício para cuidar da sua qualidade, da sua saúde mental. Isso não é sinal de fraqueza, não confunda, porque Elias era ungido. Eu sou ungida, você é ungida, Franci. Você é ungido, Narciso. Você é ungida, Rita. Mas você tem dias maus. Estamos até sujeitos a isso também. E Elias ali naquele momento, ele pede a morte. Ele diz, basta. O que é o basta? Não aguento mais, estou fora, não estou nem aí, isso é Deus, eu quero acabar com isso. Eu quero colocar um fim no meu sofrimento. Isso é o suicídio. Só que o psicólogo do mundo, o psicanalista, o psiquiatra, o nosso Deus, o Deus de Israel, ele vai descer. Ele envia um anjo. E o primeiro ato que você vai ver nessa passagem é ele dar pão e água para Elias. Ou seja, tu não quer desistir de nada. Tu só está cansado. Isso, está fraco, está esgotado. Está esgotado. E ele dorme, e ele volta, Deus deixa ele dormir mais uma vez, e naquela segunda vez, ele se levanta, se alimenta, e a caminhada diz que durou 40 dias com uma refeição. Aí tu pergunta para mim, pastora, que refeição é essa? Pergunta, Franci. Que refeição que foi que ele comeu, afinal, para dar tanta pra resistência assim? 40 dias. Maná. Olha aí. Pão da vida. Então, essa pessoa agora que está em algum lugar tentando tirar a sua vida e querendo, assim como Elias, colocar um fim nesse cansaço mental, físico e até mesmo espiritual, eu queria dizer às igrejas, pode ter um Elias do seu lado agora. A Franci pode chegar aqui hoje com você, Narciso, calada, meio estranha, meio acuada. E você, como um homem de Deus, vai dizer, a Franci, não é assim. Tem alguma coisa errada, mas geralmente você é omisso. Porque você também está com seus problemas pessoais. Aí, de repente, a Franci deixou de vir trabalhar 2 dias. Ninguém ligou para ela, ninguém mandou uma mensagem. Que igreja é essa? Acolhimento. Né? Acolhimento. Às vezes é só um abraço. Esse cansaço é dizer, amigo, fica em casa, dorme, que amanhã é um novo dia. Então, essa pessoa que nesse momento está nos ouvindo, vendo, ela precisa entender que você não é de ferro. Né? Eu falo, Rita, a gente precisa, meu amigo, olha, eu vou tirar 2 meses de benefício, que eu não estou bem, a você chegar nesse ponto. Eu digo que para você tirar a sua própria vida, é o ato de coragem. Acho que um dos mais profundo, porque você ter coragem de tirar a sua própria vida, eu vou relatar um testemunho, sem dizer nomes e nem a entidade, mas há um colégio que eu atendi na área integrativa, que um filho de uma médica, de uma cirurgiã, muito amiga nossa, ele, aos 22 anos, ele tirou a sua vida no punho da rede do seu quarto. Ele sentou, escreveu uma carta no seu caderno, de 2 folhas, dizendo, eu não vou ser médico, eu não nasci para ser médico, você é médica, mas eu não quero ser médico.
E hoje, por eu não ser o filho que você sonha, eu ponho um fim nisso. E assim, boa família, notas boas, namorada do bem. E aí você pode me perguntar, o que levou esse garoto a fazer isso? Cansaço de lidar com a mesma situação sem conseguir ter resultado. Nessa vida tudo passa, mas a palavra de Deus jamais passará. Então seja leve, seja uma pessoa com um olhar leve. Deixe o julgamento de lado, o seu julgamento não salva ninguém, ao contrário, mata pessoas. O único que pode nos julgar dentro do seu cansaço é Deus. Quantas outras situações, a única preocupação, Franci, que eu vejo alguns dos nossos irmãos ter quando acontece um ato desse é dizer, será que ele foi para o céu? Será que ele foi salvo? Mas não se preocupa com a mãe da pessoa que ficou. Opa, pastora, me perdoe. Olha o que a senhora está dizendo. Ah, tem uma mãe aqui. E a senhora vai olhar para aquela câmera e vai ajudar esta mãe, que há 3 anos atrás o filho cometeu suicídio. Ele ficou muito doente, não é? Ele era da casa do Senhor, um levita. E depois que ele cometeu suicídio, começaram a dizer para ela que ele tinha ido para o inferno. A mãe já estava com dor. Imagina perder um filho dessa forma. E até hoje ela tem esse peso nas suas costas. Ela não dorme direito. E ela quer uma palavra. É forte demais, né? Qual é a câmera? Qual é a câmera, gente? Essa daqui? Ali. Aqui, ó. No meio, né? Ali. Tá. Olhando para essa mamãe. Bom, mãe, aqui em Isaías 35:8 diz que até os loucos acharão. O que quer dizer? Esse caminho, você pode descansar o seu coração, porque o Deus ao qual servimos, o Deus de Israel, o guerreiro que nunca perdeu uma batalha, é infinito em misericórdia. E a minha forma de crer para este momento é de infinita misericórdia e não de um Deus que está ceifando a vida de pessoas. Então, que nesse momento o teu coração possa descansar. Porque antes deste ato vir a consumação, eu creio que há uma entrega dessa pessoa que teve a coragem de tirar a sua vida, uma conversa, um diálogo. E o céu, ele é um local de surpresa. Porque o Senhor diz que nem olhos viram e ouvidos ouviram aquilo que ele reservou para os seus santos. Então, mãezinha, fica tranquila, porque aquilo que foi julgado para você, Deus vai transformar isso em bênção. Eu fico emocionada porque Jesus está voltando e a gente vê seres humanos tão frios, mas isso é para o cumprimento da palavra de Deus, porque o amor de muitos se esfriaria. E a minha formação na área integrativa, aonde quando eu tenho a oportunidade de chegar na Santa Casa e atender aquelas crianças de 0 a 10 anos, muitos ali também já perderam seus pais. Crianças de 8 anos, 7 anos que se encontram com leucemias e não tem resposta para aquela enfermidade. A minha resposta é: Jesus te ama. É por isso que eu estou aqui. É por isso que eu estou fazendo essa massagem no teu pé, te trazendo esse aroma gostoso, porque ele sim é amor. Então descansa, mãe. Descansa, porque tem sim surpresas para você no céu. Glória a Deus. É interessante, né? Eu considero um tema muito forte esse. Impactante. Mexe conosco, né? Mexe totalmente, porque todos nós passamos, como vocês acabaram de colocar, por momentos extremos, né? Momentos de um estresse, né? Onde você não sabe mais o que fazer, porque já recorreu, já buscou, já tentou e não achou a saída. E eu acho que é exatamente quando se chega no final desse túnel e não se enxerga a luz, é que muitos partem para essa medida extrema, né? Mas quanto ao preparo, tá, da pessoa que está passando por uma situação de crise dessa natureza, quanto à abordagem, né, como chegar, o que falar, porque é uma situação extremamente perigosa, eu imagino. Né, você não sabe, não prevê a reação da pessoa. Já aconteceu comigo de conversar com uma pessoa e eu achava que ela estava tranquila, que eu havia ajudado de alguma forma. E quando eu soube, aconteceu. Né?
Nesse caso, existe a subjetividade de cada um, que a gente fala, né? Então, existem vários casos. Por exemplo, pode ter a depressão sorridente, que a pessoa está sorrindo por fora, mas por dentro, né, ela está escondendo, né? Ela está sofrendo. E existe a depressão, onde a pessoa se isola, onde ela chora, onde ela chega a falar que quer tirar a vida dela, né? Existem várias situações. Existem casos também onde a pessoa fica agressiva, que a gente diz de surto, né? Sim. Surto psicótico, onde ela vê coisas, onde ela parte para agressão. E dentro da missão, a gente atende esses casos de não agressividade, né? Por conta... Quando a pessoa está agressiva ao ponto de pegar uma faca, pegar alguma coisa para se machucar ou machucar alguém, a gente já é um caso de urgência e emergência, né? Ela precisa buscar atendimento hospitalar mesmo, né? Eu queria falar aqui sobre essa questão do suicídio mesmo, quando a pessoa se vê num beco sem saída. Ela não vê saída, ela não vê resposta, porque a própria doença não deixa ela ver, né? O cérebro dela não está conseguindo raciocinar direito, digamos bloqueio, assim, para né? que as pessoas entendam melhor. E eu costumo dizer que o fruto do trabalho dessa missão, só quem vê é Deus. Por quê? É Deus. Porque eu vou contar um exemplo para vocês. O meu esposo estava em casa e aí ele mandou uma mensagem para o rapaz, porque a gente tem todo o fluxo do atendimento. Ele mandou uma mensagem agendando atendimento e aí ele abriu um atendimento online, né? Nessas viagens que eles vão também para Melgaço, eles pegam alguma situação e tudo mais. E o meu marido foi atender online e a primeira coisa que a pessoa disse, ela disse assim: se você não me atendesse agora, eu ia tirar minha vida. E aí eu disse para ele, assim, o fruto dessa missão é esse. E só quem vai ver é Deus, porque se a gente com essa missão impedir que uma pessoa não tire a sua própria vida, já valeu o esforço de nós estarmos aqui fazendo esse trabalho, né? Então, ninguém vai ver. E eu não quero que ninguém veja esse resultado, porque, né, o resultado é esse. A pessoa não cometeu suicídio. O resultado é a pessoa que não trabalhava, não estudava, ela volte a trabalhar, ela volte a estudar, ela volte a sorrir. Volte a viver, né? Volte a viver. Esse é o resultado do nosso trabalho, né? Então, a missão, ela tem esse objetivo. Nós temos um fluxo de atendimento, onde a pessoa preenche um QR Code, né? Que eu deixei aqui com vocês, um formulário. E aí a gente encaminha para o psicólogo daquela abordagem. Por exemplo, ele é da psicanálise, aí eu passo para o profissional da psicanálise. Aí nós temos cognitivo-comportamental, aí eu passo para ele, que cai no meu e-mail, né? Eu atendo idoso. Aí eu passo para o psicólogo que atende idoso. Não, eu atendo criança, atendo jovem. Para vocês terem ideia, nós temos um grande número de solicitação de adolescentes de 12 anos, de 13 anos, de 14 anos. Muito, muito adolescente. E lá tem uma pergunta no formulário para ele colocar de forma resumida a sua queixa, né? E aí a gente vai dando a prioridade e celeridade nesses casos que a gente vê, né? A gente Vocês pede identificam que o negócio tá... A gente pede muita direção de Deus para a gente direcionar o mais rápido possível essas pessoas. Porque eu conto com uma equipe também que está prestando um trabalho voluntário, que tem as suas atividades e que disponibiliza certo tempo para mim, né? Olha, eu só posso dia de sexta, né? Eu só posso na segunda, né? Então, será que tem a sala desocupada? Então, é nesse sentido que a igreja, ela disponibiliza os locais para a gente atender, né? Nós estamos com uma sala também agora que o nosso pastor Elber, lá da Praça da República, nos cedeu, né? Então, a missão ela trabalha com esse intuito, né, de o mais rápido possível conseguir atender aquela pessoa, né? Se você for hoje em busca de um psicólogo em plano de saúde, você vai ver que demora 1 mês, 2 meses. Bastante. Né? E a gente tenta fazer o mais rápido possível e atender da melhor forma. E aqui tem uma pergunta, por sinal, mesmo assunto. Para quem precisa de ajuda com patologias mentais, como procurar os serviços na missão e se na missão tem neuropsicologia. Sim.
Nós temos o QR Code, não sei se ele já dá para projetar. Está na tela. Está na tela o QR Code, né? Sim. Você acessa o QR Code e aí vai abrir o formulário. Você vai preencher seu nome, coloque o seu número de telefone direitinho, por favor. Vai estar a sua idade, aí vai estar lá seu e-mail, se você quer online, se você quer presencial, se você quer de manhã, se você quer à tarde. E um resumozinho da queixa. E se você é cristão, qual a congregação, qual o pastor responsável, né? Nós temos em formação 3 psicólogos que estão fazendo pós-graduação em neuropsicologia, né? Nós temos outras abordagens, mas eles estão fazendo ainda essa formação. Perfeito. Muito bem, o senhor ia perguntar. Sim. Eu queria falar a respeito do trabalho da pastora Priscila ou Prícila? Priscila. Priscila, Às vezes chama muito bem. Priscila. Priscila, quem me chama é a mamãe e a Franci. São as 2 pessoas que eu escuto, Priscila. Eu até Entendi. tentei mudar, mas sempre está aqui. Então, pastora, a respeito desse trabalho, dessa técnica, né, com óleos, com essências, com aromatizantes, como é que é o nome da... Então, eu sou de formação esteticista, né, Sim. desde 2012. Primeira turma de Belém do Pará, Opa! quando abriu Aromaterapia, né? na estética. Na E estética, aí eu tá. fiz a pós-graduação, tem 2 anos, Sim. na terapia Ayurveda, né, e vários outros cursos também na aromaterapia, que é a saúde integrativa. A saúde Sim. integrativa, quando a gente fala disso, é integrar. Por exemplo, o psicólogo, ele integra dentro do atendimento dele essa leveza, né? Sim. As massagens, há casos assim que eu recebo indicados pela missão, né? Você fez um atendimento, o caso é bem complexo. A pessoa ela não consegue desenvolver a fala, ela não consegue desenvolver as suas funções, como trabalhar, né? Tá no isolamento total. Então, é indicado fazer as massagens terapêuticas para desbloquear a musculatura, utilizar as pedras quentes, que é analgésica, utilizar a aromaterapia, que é uma infinidade através do nariz, né? Você consegue atingir o sistema nervoso central de imediato, através da cervical, eu consigo atingir vários órgãos, através do pé, da reflexologia também eu consigo atingir. Então, aquela pessoa que está tensa, ela vai se entregar dentro dessa massagem, que é do pé à cabeça. E é utilizado uma infinidade de técnicas, como pontos e toques que eu consigo fazer de dores, né? Para quem sofre dores, para quem tem insônia, para quem não consegue amar, que é aquela irritabilidade excessiva, a pessoa todo o tempo está irritada. Então, há pontos que a gente consegue fazer, que chama-se de pontos Marma, que você consegue ativar de imediato. O resultado é imediato e é incrível, é Olha, maravilhoso. Só a senhora falando aí já traz Já pra vou gente aqui. relaxando já. Já deixa a gente É aqui. importante, não é? A senhora, e ela tem acompanhado Sim. todos os dias Sim. pessoas que chegam estressadas. Sim. Até assim, no extremo. Sim. A senhora já atendeu pessoas que disseram, olha, quero morrer, não Sim. aguento mais. E aí depois, antes e o pós dessa pessoa. Ontem, eu vou dar o exemplo do pastor Daniel, quero mandar um abraço para ele, pastora Sara, que são da região sul. Nós tivemos ontem lá num culto maravilhoso, ele nos abriu a oportunidade, né, de divulgar o congresso lá. E aí eu compartilhei, agradeci, disse, poxa, muito obrigada, pastor, a missão encontra tantos desafios, a gente quer abrir a oportunidade, tem pastores que, não, eu não quero isso aqui, isso como é que chama? Quando é assim, não é real, é balela, não. Alguma coisa do nível, assim. Fictício. Isso é ilusório, é ficção, Ilusão. né? Aí eu percebo que a pessoa está naquele momento de irritabilidade, quer me dizer não, né? Aí eu disse, eu já meto a minha mão no meu bolsinho, né? Eu sempre ando com óleo de lavanda, que é um óleo sedativo, é anestésico. E eu digo, me dê aqui sua mão, deixa eu orar por você, deixa eu colocar um pouco do meu óleo ungido. Aí esfregue a sua mão, por favor, leve na região do seu nariz. Respire fundo comigo, e aí o pastor vai, eu já vou sentindo a musculatura dele soltar, né? E aí eu vou apertando o ombro, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ajude. Por favor, nos abre essa oportunidade. Mas como é esse negócio? Me explique direito. Opa, já mudou, né? Já começou Ele a já saber me que é deu. verdadeiro. Sim. Então, assim, a área integrativa hoje no SUS é muito lindo. A terapia ocupacional que desenvolve hoje dentro dos setores de UTI,
né, para pacientes paliativos, é maravilhoso o resultado. São pacientes que não andam, são pacientes que já estão ali se alimentando por sonda, e a ponte é muito incrível para dar qualidade de vida. Inclusive, tem até uma técnica que a gente utiliza como qualidade de morte aos pacientes que estão em estado terminal, e você tem aquela qualidade de morte com alegria, sem sofrimento, né? Porque você receber um diagnóstico, você vai morrer. Sim, mas quando? Me diga. Daqui a 20 anos? Daqui a 20 anos você tem vida. E muita vida. E muita vida. E aí eu vou profetizar, que eu não perco o gancho do meu Jesus também, né? Vida em abundância. Então, é assim, Narciso, é maravilhoso. Eu indico aqui você ter o difusor em casa. É barato. Você compra hoje difusor pela Shopee de R$20, que vai soltar, né? Aquelas fumacinhas, essa fumacinha. Olha, se a senhora começar a jogar aqui, aí eu vou fazer o programa. Então. São dicas que a pessoa pode, assim, que está nos ouvindo, eu não tenho condições para isso. Eu não tenho como fazer uma consulta com um psicólogo. Isso é coisa de gente rico. Tá aqui, olha, a missão tá dando gratuito para você. O banho no banquinho. O banho do banquinho. Já fiz. Olha, já estou curiosa para saber do banho do banquinho. Antes que me passe aqui do raciocínio, eu queria falar a respeito de uma situação. Eu, aliás, conversei com uma pessoa que trata, entendeu, a questão do acompanhamento de pessoas especiais, de autistas. E alguns autistas de grau 3, o TEA, né? Que, de vez em quando, já sofreu essa agressão mesmo. Né? E isso gerou nessa pessoa um nível de estresse muito forte. Ela que deveria ser o dissipador disso daí, né? Para aquela pessoa. A mãezinha, né? Você está falando. Não, o terapeuta. Tá. Sim. O profissional, isso, profissional. do autista. Exato. E aí, durante algum tempo, alguns anos tratando dessas pessoas, ela está com um problema sério. Ela adquiriu um problema muito sério. E ela está numa situação assim muito sensível. Ela é fisioterapeuta, Sim. Terapeuta ocupacional? Fisioterapeuta. Fisioterapeuta. Isso. Aí, como é que se faz numa situação dessa, onde a pessoa, né, que tem a habilitação, a qualificação para ajudar alguém de um problema, de repente adquire um problema sério e agora está numa situação muito difícil, muito sensível. Né? O que fazer nessa hora, né, para salvar ao mesmo tempo o profissional, resgatar, mas o né? ser humano, isso, resgatar. que está lá dentro. Na verdade, aí a gente fala que ninguém é imune, né? Sim. Eu já vi psiquiatras internarem surtados. Por quê? Porque ele é um ser biopsico, sócio-espiritual, como eu e você. Sim, sim. Então, nós estamos aqui, eu costumo dizer, a nossa terapia tem que estar em dia. A sua terapia está em dia? A saúde mental. A saúde mental. A higiene mental. Higiene mental. Higiene mental e a sua terapia. Você está fazendo terapia? E aí, para eu chegar até lá, a gente precisa quebrar um tabu, um estigma que tem dentro das igrejas até chegar lá. Sim. Eu não tomo remédio para diabetes. Eu não tomo remédio para hipertensão, para pressão alta. E eu encaro isso como uma doença biológica, como um mal não vindo por demônio nenhum. Sim. A depressão é a mesma coisa. A ansiedade é a mesma coisa. É uma patologia. É uma patologia. Sim. Tem CID, tem DSM-5, né? Tem classificação internacional. Se isso fosse absorvido, se todo mundo entendesse isso, ia ser muito mais fácil, muito mais leve. É porque as pessoas têm vergonha. Não aceitar, né? As pessoas têm vergonha de dizer. Né? Eu sou crente, eu não posso dizer que eu estou deprimida, porque senão vou achar que eu sou fraco. Mas quando você é fraco, então você é forte. Então, como disse o apóstolo Paulo. Né? Então, as pessoas têm vergonha. Trazendo para o profissional, né? Eu sou enfermeiro, especialista em saúde mental e eterna estudiosa em psicanálise. Faço terapia. Outro tabu, estigma. Eu não vou no psicólogo porque eu não sou doido. Aí eu quero dizer e convidar você. Não existe doido. Eu costumo dizer que é o sujeito em sofrimento psíquico. É um ser que está sofrendo, né? Então, qualquer pessoa pode ir
a um psicólogo, um psicanalista para resolver questões internas, Sim. de tolerância. Eu sou terapeuta, eu atendo por dia 10 autistas, eu preciso estar bem comigo mesmo. Tem que ter o tempo pessoal equilibrada dela. mentalmente, para eu não perder a tolerância na hora, para eu não perder a paciência com a criança na hora. Então, eu preciso cuidar da minha própria saúde mental, né? Então, não é porque eu sou dessa área que eu não vou cuidar. É o contrário, é aí que tem que cuidar. A cobrança é maior. Não pode ser aquele ditado, em casa de ferreiro, o espeto é de pau. O espeto teria que ser de ferro também, Sim. né? Bom, mas para dar uma ajuda para ela, né, na área terapêutica, e ela é fisioterapeuta, ela sabe disso, uma coisa legal no ambiente de trabalho são os alongamentos. Eu sempre digo assim, você passa o dia inteiro aqui na Boas Novas, às vezes de 8 da manhã até 10 da noite, e aí nesse momento, qual é o momento em que você vai se mobilizar, né, de forma correta? Dia do semear. Tira esse momento para ti, colega, e faz lá o desbloqueio de quadril, né? Alongamento. Procura também essa questão da higiene mental, que é muito importante, que é a higiene mental. Procura um local mais reservado, faz um momento de meditação, que a gente tem a nossa oração. E organizar em que formato você atende esse programa, em que você é concurso, é contratada, qual é o dia da tua folga? Ninguém, até o próprio Deus, ele teve um dia de descanso, que é o sábado. Novamente vou bater lá em Elias. Não espere o dia da morte para você descansar. Tem gente que espera O dia da morte o dia da morte para descansar. Vamos reorganizar essa agenda, porque Deus, ele é provedor, não vai te faltar nada. Vamos reorganizar, né? O outro ponto seria melhorar esse ambiente de trabalho. A técnica que a gente utiliza, né? Ter ali um vasinho, uma plantinha, algo natural. Trabalhar a aromaterapia, que ela deve conhecer bem, que também se estuda isso na fisioterapia, os aromas, o exercício de respiração, ele é incrível para você alongar. Quando você pratica as práticas de respiração para alongar o seu pulmão, sua cervical, é imediato o descanso que você passa a sentir. Então, ela teve lá um momento de raiva, de ira, Muito porque o paciente estresse, né? agrediu. Primeiro momento é respirar. Já aconteceu. Não deixa isso descer pro coração. Isso é geral. Para mim. Essa história do até 10 dá certo? Sim. Eu vou até 3, que eu sou mais rápida. 1, 2, 3, respirou, Preciso voltou. exercitar isso. Tá, 1, 2, 3, respirou. Fazer uma respiração fracionada também, né? Que é. E você. ainda tem esse? Tem, porque você vai puxar muito mais a sua musculatura do que quando Agora você tem faz melhor profundo, ainda. né? É Então, Ó, aconteceu alguma ira, você melhora de imediato. A Uau. respiração fracionada, né? Que é. Então, você puxa, você está ali trabalhando aquele trauma que aconteceu agora. Então, assim, são coisas que você pode até achar que é simples, mas que faz total diferença. toda a diferença. né? Vamos aproveitar agora, a gente já volta. Vamos acompanhar o nosso VT do mês de setembro amarelo e a gente retorna. Saúde mental é essencial para o bem-estar, ter relacionamentos saudáveis e qualidade de vida. Cuidar da mente e fazer terapia é uma responsabilidade pessoal e social. A Assembleia de Deus em Belém é inovadora no assunto. Possui um ministério específico para abordar a temática, a missão com psicólogos e terapeutas. Profissionais qualificados dispostos a servir. Psicólogos, terapeutas, capelães, fisioterapeutas, psiquiatras, psicanalistas e assistentes sociais. Todos dispostos a acolher, orientar e oferecer apoio, unindo a ciência à fé. Ações que acontecem dentro e fora dos templos, que alcançam a todos. Rodas de conversas, atendimentos individuais, atividades físicas e visitas em hospitais, cuidando de adultos e crianças. Iniciativas que fortalecem o equilíbrio emocional, promovem hábitos saudáveis
e ajudam as pessoas a reconhecerem quando precisam de ajuda. A existência da missão com psicólogos e terapeutas da Assembleia de Deus é uma forma da igreja reafirmar: estamos aqui para servir com excelência, compaixão e voluntariado, para acolher quem precisa e fortalecer a saúde mental e física da nossa sociedade. Parabéns para essa missão linda que ajuda ao próximo. Que bonito, muito não é? Lindo, muito lindo. Isso aí se enquadra dentro da palavra de Deus. O próprio Jesus, ele coloca como o segundo mais importante mandamento: amar o teu próximo como a ti mesmo. Promover o bem-estar dele como você gostaria de ter o seu bem-estar, né? E é muito bacana isso, porque nós colocamos na prática nessa hora aquilo que nós ensinamos nos púlpitos, aquilo que nós falamos na igreja, etc., né? Olha só, eu tenho aqui a pergunta de uma irmã, e ela pediu para não ter o nome identificado. Ela é mãe, né? Tem um casal de filhos, e todos dois têm tendência à depressão. E ficam tristes do nada, aí não querem mais falar com ninguém, somem, desaparecem, e ela fica muito aflita. São adolescentes? Ela não revelou a idade. Sim. Né? Mas ela, durante a vida inteira, fica sempre nessa angústia, quando eles entristecem, e quando nada some, desaparece, ela fica sempre esperando a pior notícia. O CAPES, né, Rita, tem fazer? esse atendimento de grupo, né? Sim, a gente pode atendê-los, né? Ela Sim. pode acessar, a gente vai deixar o contato, tem QR Code. Mas dentro da rede pública tem os CAPs, como a Priscila falou, né? Que são os Centros de Atenção Psicossocial. Ela não deve ficar com essa angústia aí, porque olha só, ela também pode adoecer, né? A gente estava falando da pessoa com transtorno e do profissional, mas tem o cuidador. E a gente também faz esse trabalho, né? Cuidar de quem cuida. O cuidador também adoece, também sofre. Nesse caso aí são 2 filhos. Imagine uma mãe ficar tensa todos os dias por causa cansada. disso, né? Então a gente está aqui para oferecer ajuda, né? E a gente faz até o convite para ela no nosso grupo Cuide-se, dia 12, agora amanhã, dia 12, sexta-feira, amanhã, Templo Central. Setembro Amarelo, com a nossa psicóloga Érica. Pode vir, cognitivo comportamental, ela pode vir, já nos procurar, Olha aí, já nosso anotar. Tá na tela aí. Né, Isso, mãezinha, vai nessa reunião. Esse encontro, por favor. Fala mais, Fala, Rita. Priscila. Então, foi planejado com muito carinho, é o Setembro Amarelo desse ano, né? Nós fizemos ano passado. E a psicóloga Érica, que é uma integrante da missão, ela vai estar lá e todos nós vamos estar lá para falar do que é o Setembro Amarelo, para acolher. Vai ter psicólogo também para fazer escuta, né? Ali tirar as dúvidas de quem for. Nós temos um grupo que a gente chama Círculo Terapêutico de Mulheres, é grupo de WhatsApp. Então também elas vão para lá, pessoas que já passaram pelo atendimento. E aí entram nesse grupo, né, para dar continuidade também. E aí a gente convida todo mundo aí para ir lá dia 12, amanhã, no Tempo Central, lá na Maravilha. Governador 19 Zé horas. Malcher, Nós às temos 19 outras horas. programações também, Sim. França Bora Macedo. Eu queria que você já que nós aproveitasse já estamos isso. falando Já. dessa programação, nós temos o Congresso. Fala pra gente do Congresso. Data, quem vai poder participar. Vamos lá. Tem o nosso cartaz do dia 23 do 9 vamos no ver o que Templo a produção Central. tem de cartaz aí. Tem Dr. muita Léo, informação. Olha, mandei. graças a Deus que vocês têm Muita uma oportunidade, agenda, né? não é? Isso. Não só no mês de setembro, mas também o ano todo. Olha aí, nós temos a mente de Cristo. Fala um pouquinho pra gente. Ó, camisa aqui, ó. Então, dia 23, no culto no Templo Central, vai estar o Dr. Léo. Ele é naturopata, doutorando, né, na área da medicina natural. E ele vai falar à luz da Bíblia. Ele que é muito usado na liderança como médico em muitos países. É uma honra receber ele aqui conosco em Belém. Ele é de Xinguara, já mando aí um abraço. Olha Que legal. Um abraço para ele, né? O nosso Pará, Xinguara, né? Daí de Xinguara para o mundo, Para o Léo. mundo. Deus te abençoe por atender transformando o tantas humilde vidas, convite
da missão com psicólogos e terapeutas, e ele vai falar dessa questão, como começa a acontecer essas questões da saúde mental na alimentação, no estilo de vida, que é um negocinho puxando o outro, né? E como médico, ele vai pontuar isso para a nossa vida, que eu vou estar lá anotando tudo. Anotando tudo. Ele vai ter outras programações conosco aqui também em Belém. Então, não perca. Você que está nos ouvindo agora, dia 23/9, é uma oportunidade de você ter acesso a um homem como esse, que também é cristão, que também vive o ministério como um cristão. E é maravilhoso, dia 23/9, às 19 horas, no Templo Central. E amanhã, o nosso Setembro Amarelo, às 19 horas, também na Sala 9. Franca, Tudo né? franco. Todo mundo pode participar. Tudo franco. Você ainda recebe cheirinho na porta, escalda-pé. Olha só, queridas, nós temos aqui sobre as perguntas como identificar os comportamentos suicidas e como ajudar. Eu vou dividir com a Rita, que são os sinais de alerta, né? Para quem está nos ouvindo agora, eu vou falar dessa primeira aqui. O aparecimento e o agravamento de problemas de conduta e de manifestações verbais durante pelo menos 2 semanas. Eu sempre digo, você não pode esperar 5 meses, você que identificou algum desses sinais para resolver. É como eu dei o exemplo, você entrou, percebeu que a Franci não está legal, já entra com a ação. Então, 2 semanas, a pessoa está com uma verbalização diferente, está mostrando sinais para você que ela não está legal, não consegue vir trabalhar. O que você tem? Não estou legal, não estou legal, não estou legal. Esse é um sinal de alerta, essa verbalização, quando ela é modificada. Então, é um sinal de alerta. E como cidadão, você precisa, sim, ajudar essa pessoa. Outro sinal seria a preocupação com a própria morte. Já começou a construir o próprio caixão, né? Só fala de morte. Você está percebendo, isso é um sinal, você está percebendo que aquela pessoa não está bem. Eu sempre digo assim, o que eu posso fazer se eu perceber? Na minha igreja está cheia de gente assim. Eu digo, é mesmo, irmã? Você já abraçou essa pessoa? Não. Olha, ela não aceita conselho de ninguém. Vá lá. Olhe nos olhos dela. Vai lá. Seja insistente como Jesus foi por você. Olhe para ela e diga, você é especial. Nós temos o Espírito de Deus que fala com a gente para a gente perceber, ter essa delicadeza de entender. A senhora deve passar muito por isso. A mente de Cristo. É pouquinha coisa, né? É só um abraço. Olha, a outra expressão que a gente pode colocar aqui, a expressão de ideias ou intenções suicidas são: vou desaparecer. A gente vê constante isso no Instagram, né? Pessoas que não têm coragem de buscar ajuda e ela usa as redes sociais para desabafar. Vi muito, sim. Pessoas amigas nossas. Coloca músicas tão tristes. Esse é um sinal. É. Vou desaparecer. Vou deixar vocês em paz. Né? Separei essas frases aqui. Né? Eu queria poder dormir para sempre e nunca acordar. Eu sou inútil. Não sei fazer nada. São sinais. Ainda tem gente que pesa a situação. Não ajuda e pesa mais. Fica mais difícil. Né? Com julgamentos, dizendo que isso não é nada. Isso não é nada, vai passar. Né? Ou então usa outro termo que eu não vou falar aqui. Eu quero aproveitar aqui rapidinho. Estamos recebendo uma mensagem diretamente. Jabaitetuba estão nos ouvindo. Eu acho que estão só nos ouvindo pela rádio. A paz do Senhor, pastora Franci. Sou a pastora Carla. Jabaitetuba. Estou acompanhando pela rádio. Muito bem, Carla. O assunto de hoje é de muita importância. Passei um tempo muito difícil na vida, bem próximo aos dias quando a gente foi lá em Abaeté. Tive que procurar o psicólogo e até mesmo o psiquiatra. Foi necessário tratamento com medicamentos por 1 ano e meio. Mas para a glória de Deus, hoje estou bem, tendo sempre cuidado com a saúde mental. E ela está dizendo aqui, é bem difícil quando somos líderes espirituais, mas tive que encarar o problema. Bora mandar um beijo, um abraço para ela que está nos ouvindo, Carla. lá em Abaeté. Você é uma guerreira.
Uma guerreira, foi o que eu falei. E ela é líder. Que líder. cuida dos seus liderados. Sim. E quem é que cuida dela? O Senhor, primeiramente. Mas, geralmente, essa pessoa que lidera muitas pessoas, ela meio que, se ela não tá com a terapia em dia, se ela não sabe separar as coisas, ela vai absorvendo. Porque vem um, conta um problema. Vem outro, conta outro problema. Né? Vem outro, conta outro problema. E ela vai como se fosse uma esponja, absorvendo. E o que é legal aí é ela dizer que enquanto líder, enquanto pastora, buscou ajuda, Olha né? só, Tomou a medicação, importante. provavelmente já diminuiu, retirou, mas agora tá bem, para a glória de Deus. Glória a Deus. Glória Maravilha. a Guerreira. Deus. Olha só, e a gente percebe, né, no relato da nossa irmã e no depoimento dela, que eu acho que o ponto mais importante, o passo mais importante que ela deu foi exatamente pedir ajuda, recorrer Sim. à ajuda, entendendo. E aí é preciso que a gente tenha humildade Ponto. para isso. Exato. Ninguém vai perder a sua unção. Não, jamais, jamais. Você não vai deixar de Não. ser ungido se você assumir que você não está bem. Pois é. Lembrou de Elias, Aí você né? vai lá para a Um Bíblia, líder. você vai lá, vai encontrar Sim. Moisés também. E vários. E aí ele já Jeremias. cansado, né, já muito cansado. E nem você vai perder o seu Alguém- cargo, que eu É acho que as verdade. pessoas pensam, né? Sim, sim. Em perder Alguém o teve que cargo, o levantar as emprego. mãos Mas as dele, pessoas levanta os precisam braços entender. sozinho, ele já não Por consegue. sinal, pastoras, o número de líderes que cometeram suicídio. A gente Filhos de É uma coisa pastores, preocupante. Não, né? filhos de pastores, Muita pastores, gente esposa, dodói. esposa de Sim. pastores. Sim, Nós temos Porque são depoimentos seres de humanos. esposas. sim. E temos Eles problemas. são seres somos humanos, limitados. de Exatamente. carne e osso. E a gente tem que detectar, nós, líderes, né, pessoas que Deus escolheu para liderar, nós temos que ter essa visão da parte de Deus para saber identificar como é que está o estado emocional das pessoas nas nossas Como é que igrejas, vão as nossas no ovelhinhas, seio da né? família. Às vezes a pessoa é líder, é um pastor, dentro da casa dela ela está com um filho problemático, ela consegue ver o problema de todos, menos do filho. Né? Porque falta um olhar, né? Um olhar não do ponto de vista da perspectiva religiosa, mas da perspectiva humana mesmo. Do relacionamento. Do relacionamento. E é super importante você ter essa sensibilidade. Começa em casa, cuidado. Começa em casa. Primeiro porque, em casa, né, né? Como é que você vai poder ensinar alguma coisa lá fora, assim, em casa? Ninguém Esse sabe. é um ponto muito Ganha o mundo importante inteiro. para quem E é aí, líder. Não é? Compreender esse tempo da higiene mental com os seus familiares, né? Medita na minha palavra de dia e de noite. Quando Deus diz assim, não é para você ser um religioso, e sim ter intimidade. Ó, eu tenho uma coisa que eu me lembrei aqui, eu acho importante colocar. Eu tenho um garoto de 11 anos, né? E aí ele está começando a usar o celular. Até um dia desse ele não tinha celular. Mas tem um celular agora e tudo mais. E aí eu percebi uma mudança de comportamento nele. Né? Do nada, ele sempre muito ativo, muito brincalhão, sorridente. De repente estava mais isolado. Eu me aproximei dele para saber o que está acontecendo, tem algum problema aí. E uma dessas vezes eu percebi que ele estava chorando. Né? Um menino de 11 anos chorando. O que pode estar acontecendo? Aparentemente sem motivo. E ele me mostrou um conteúdo que ele estava assistindo num certo canal do YouTube, onde o que se mostrava lá no canal eram só cenas tristes, músicas tristes, a melodia que levava mesmo a pessoa para baixo. E eu perguntei para ele o que está acontecendo. Ele disse, não, quando eu assisto isso, pai, me bate uma tristeza, entendeu? Essa música, por exemplo, me mostrou isso aqui, eu não sei nem porquê, mas eu estou chorando. Narciso, na técnica terapêutica nós temos uma técnica na audição. Os nossos labirintos, né, internamente dentro do ouvido, a ciência, ela prova isso que pode atingir o seu cérebro. Então, existe uma frequência. E isso não é coisas demoníacas, porque o Deus ao qual servimos, Satanás era ministro de louvor. Então, é preciso ter um entendimento desses adolescentes, o que ele está ouvindo, né? Por que tanto tempo de conteúdo que ele tá isolamento absorvendo dentro ali? do quarto e o que ele está vendo, que também a visão tem uma outra ativação. Sim. Então, a audição do qual ele ativou, né, esse som, trouxe para ele um sentimento chamado tristeza. Ação, isso é física, gera reação. Então, o contexto de você também ter essa vassourinha, né,
de varrer aquilo que faz mal para a sua vida, o nome disso se chama sabedoria. E às vezes esse adolescente não tem ainda. Ele está aprendendo a ter essa sabedoria. Então vem da onde? Dos pais. E você vê um desequilíbrio na família hoje, da sociedade, onde os pais não têm o controle dos próprios filhos. Eu estava comentando isso no carro com a Rita, né? Que eu tenho um de 22 anos e uma de 23, mas a gente coloca ali os limites da responsabilidade. Lavar sua própria roupa, ter hora para chegar em casa. Arrumar a cama. Isso gera rotina saudável dentro desse jovem que ainda está em formação para ter uma vida profissional, para ter a sua vida financeira, a sua independência. Como ele vai conseguir se os pais que bancam tudo não ensinam a rotina saudável? Então, passa daí desse ponto também. Então, ativou, né? Canais que não eram para ser ativados ainda. Pastora, joga um cheirinho pra gente aí, por favor, que esse negócio aqui é muito Qual bom. você quer? Você quer dormir ou você quer acordar? Não, acordar agora. Dormir vai ser depois do açaí. Vai lá. É o seguinte. Amém. Já estamos praticamente no final do programa. Mas eu gostaria de que as minhas queridas convidadas, cada uma de vocês, pelo menos um minuto de uma palavra de esperança, porque nós temos milhares de pessoas nos acompanhando, não sabemos o que está acontecendo nesse coraçãozinho que está aí do outro lado, tanto ouvindo quanto nos vendo. Aí depois nós vamos orar. Quem é que vai orar hoje com a gente? E aí, pastora? Vou deixar a Rita orar hoje. Da outra vez eu orei. Pronto. Aqui a gente divide tudo. Divide tudo, né? Olhando para a nossa telinha, um minuto de mensagem de esperança. A minha mensagem é que você que nos ouviu pela rádio e que nos viu pela TV, tenha coragem de hoje escanear esse QR Code. E vou te dizer mais, se tu não conseguir da primeira, faz a segunda, faz a terceira, porque o mundo espiritual é assim, é um mundo de bloqueios. Faça o seu registro e sim, peça ajuda. Os serviços da Missões, você tem massagem, você tem capelã, você tem pilates, você tem psicólogos, você tem psicanalistas, é assim maravilhoso. Vai lá e peça ajuda. Não fique com esse fardo sozinho. Muito bem, pastora Rita. Bom, a minha palavra para você que está nos assistindo é: não perca a esperança. Jamais perca a esperança. Você pode perder a esperança no homem, no médico, em qualquer ser humano. Não perca a esperança, não viva de religiosidade. Construa um relacionamento com Cristo. Não perca a esperança, como a Priscila falou. Tente uma vez, tente outra. Vou deixar meu contato aqui, que é o 98183-1602, tá? Não perca a esperança e peça ajuda. A missão está aqui para te ajudar. Para te ajudar profissionalmente, para te ajudar em oração também. Glória a Deus. E aproveitando, falou em oração. Vamos orar. A senhora ora Vamos agora. orar. E quem está em casa nos ouvindo, nós profetizamos Amém. sobre a sua vida toda a sorte de bênção. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Obrigada, Jesus. Deus de amor, Deus de esperança, Sim, Jesus. Deus que cuida de cada um de nós, cuida do nosso corpo, cuida da nossa mente. Neste momento eu te peço, eu te suplico, Senhor, vá ao encontro desta pessoa agora. Aleluia. Dá um abraço nela de perdão. Faz Um isso, abraço, Senhor, que ela possa sentir o teu consolo, que ela possa sentir a tua presença Aleluia. e crer, renova, dá Louvado vigor. seja o teu Crê nome, que Senhor. tem sim Infinitamente esperança. Tem sim saída para ela. mais. Se ela sintonizou Pela hoje, está autoridade ouvindo do hoje nome esta de palavra, Jesus. porque o Espírito Santo de Deus marcou Sim, este encontro com ela, infinitamente mais. para que ela tenha Aleluia. conhecimento Aleluia, que vem de Deus. Nós estamos aqui para trazer esse conhecimento científico para todos os seres Sim, humanos. Jesus. Você que nos ouve, Aleluia. tenha coragem agora, Obrigada, se Jesus. levante, Em nome se de levante Jesus. em nome de Aleluia. Jesus.
Aleluia. Jesus. Preencha agora Em nome esse de formulário. Jesus. Você Em vai nome sair de dessa e Jesus. você vai Eu voltar creio. para dar Exato, testemunho. Eu Em creio, nome Deus. de Jesus. Nós te Senhor. pertencemos. Porque o nosso Deus é um Deus que Aleluia. liberta. E Ele deu sabedoria para os profissionais trabalharem nesta Aleluia. missão. Aleluia, É o que eu te glorificado peço, seja Senhor. teu nome. E já te agradeço porque eu creio no milagre em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Olha só, eu já tenho aqui uma missão. Levar as nossas pastoras na Igreja Remidos do Senhor, em Abaetetuba, para dar uma palestra. E olha, não se preocupe, o que mais vai ser um açaizinho Opa. com muito Olha aí. peixe Tá e vendo camarão. Aí depois... Higiene mental de sobra lá, né? Higiene mental de sobra. Tem muito Depois- açaizeiro, né? Depois um aroma diferenciado. Aromaterapia na Aí rede. todo mundo relaxa. Eita, Olha só, gente, muito bom esse finalzinho pra gente rir. Sim. Porque rir faz parte desse Leveza. processo Não sei tão como bonito, é que tem né? gente que consegue ser Pastora, gesso. agora a senhora... Pois é. Gesso. Agora a senhora pode jogar o que faz a Pode gente ir. dormir. Vai lá. Ai, meu Deus do céu. Não pretendo almoçar. Gente, tá acabando o nosso podcast. A gente deseja que todos nós, bênçãos do Senhor, somos sal da terra, luz do mundo. E bora dar um tchauzinho pra todo mundo que tá nos acompanhando, Deus nos ouvindo. abençoe a tua vida até quinta Beijo que no vem. coração. Até a próxima. Tchau, tchau.